Boa noite, tudo bem, pessoal? Eu sou a psicóloga Maria Rodrigues e hoje a gente vai estar falando sobre o tema da autolesão, dos cortes, que é um fenômeno que tem crescido muito, né? Tem um aumento, a gente tem visto um aumento desse acontecimento na vida dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, e eu quero trazer para você, pai e mãe, hoje, algumas reflexões, né? Diante da minha experiência com essas situações, mas também tendo como pensamento a gente prevenir, tá? Como que a gente pode trabalhar com uma prevenção, ou se já tem acontecido aí na sua casa, né, na vida dos seus filhos, como é que a gente pode chegar num tratamento e levar esse tratamento de uma forma adequada. A automutilação, né, que a gente tem falado esse nome, mas às vezes a automutilação transparece, né, nos remete a pensar em cortes, né, em tirar pedaços da pele. Não é esse tipo de situação que eu vou trazer hoje. A gente vai falar sobre autolesão, esses cortes, né, que podem acontecer, que não tem a intenção de morte, não que não seja, que não nos requer atenção, mas são os cortes, né, são autolesões que o adolescente ele faz contra si, é voluntário esse corte. Normalmente vai acontecer utilizando ferramentas como faca, como algumas lâminas, giletes, né, às vezes com a própria unha, ou até mordidas, né, no próprio corpo. E é um fenômeno, eu vou trazer alguns dados aqui para vocês a gente tem visto um aumento realmente desses casos na vida dos adolescentes e também na chegada até dessa vida adulta. Então, alguns estudos vão trazer referências dos 10 anos de idade até o começo da vida adulta, tendo esse comportamento já acontecendo. Eu sempre trabalho aqui falando com pais, né? Eu sou psicóloga infanto-juvenil e a gente vê uma transição muito grande. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, só no adolescente, né? Lá por volta dos 17, 18 anos que vai passar por essas situações. E a gente tem visto essas situações acontecendo com crianças, né? Vamos pensar de 10 a 19 anos, a gente vai pegar um público, né, uma faixa etária bem grande, e é para que a gente tenha um alerta, que não acontece só com o adolescente no final, né, esse jovem adulto, e também tirar a percepção que também não é com a intenção não é uma tentativa de suicídio, né, mas requer muita atenção, né? Principalmente se a gente observar frequência, se a gente observar que esse comportamento tem se repetido. E também um ponto muito importante é hoje, né, em tempos de pandemia, a gente poder também ter uma atenção o quanto que a internet tem trazido situações boas, porque a gente está compartilhando esse tema aqui com o uso da internet, mas também a repercussão desse acontecimento pode trazer, né, o compartilhamento, às vezes, que os adolescentes têm feito com esse tema, tá? Então, eu falei, são essas ferimentas, né, que o adolescente pode fazer no corpo. Então, não precisa ter uma ferramenta, pode ser com faca, pode ser com alguma coisa perfurante, mas também com a própria unha, com a mordida. O tirar o cabelo também é considerado essa autolesão, né, sem a intenção da morte, mas não quer dizer. Os pais às vezes me falam assim, mas é só chamar atenção, né? Ele só quer chamar atenção. E realmente, né, o nosso adolescente está nos dizendo alguma coisa, nos comunicando alguma coisa, e não é para chamar atenção dessa forma pejorativa, mas é para chamar atenção que algo internamente está acontecendo com ele. Tem algum sofrimento, e por mais contraditório que seja, né, esse comportamento gera alívio.
parece, né, como é que eu estou angustiada com dor, com estresse, e eu vou gerar mais dor no meu corpo e isso vai trazer alívio. Por isso que é preocupante, é contraditório, mas é realmente isso que os adolescentes, que os jovens nos relatam. E se você tem um filho em casa, você que já aconteceu isso, você já pode ter ouvido dele falar, mas parece que me alivia, né, essa sensação, e eu faço isso. Quantas vezes que às vezes a gente até produz mesmo dor, a gente faz um trabalho exaustivo, algumas coisas, e traz uma compensação, e isso é uma parte perigosa, né, assim, que a gente tem que ter atenção. Não que esse comportamento vire um vício, tá bom? Mas o que pode acontecer é que esse mecanismo de recompensa na vida deles, né, assim, essa sensação de alívio, eles possam repetir esse comportamento de autolesão por ter esse comportamento. Então, muitas coisas a gente pode pensar nisso, né, gente? Se a gente está com adolescentes que estão apresentando essa autolesão, e não vai ser fácil assim, talvez, você perceber. Normalmente essas lesões vão acontecer, né, no antebraço, no braço, né, em lugares que, às vezes, na coxa, nas pernas, no abdômen, na barriga, lugares que a maioria das vezes a gente não vai lá vasculhar nos nossos filhos. E eu não estou falando para você ir vasculhar, mas normalmente é um lugar não muito visível pra gente. E já pensando nisso, né, uma das percepções para a gente observar que alguma coisa está acontecendo relacionada à autolesão é você observar adolescentes que mesmo em período de calor estão utilizando blusa de manga longa, não utiliza short, né, saias, coisas que apareçam mais o seu corpo, e a todo momento estão, parece que querendo se esconder. Não quer dizer que não possa ser outra coisa, mas é um ponto de observação. E aí eles chegam até nos atendimentos, né, também com essa forma às vezes escondida. O nosso trabalho enquanto terapeuta é realmente deixar eles livres, né, tranquilos. Isso eu vou falar para vocês depois, para que essa conversa, essas perguntas são feitas sim durante a anamnese com pais, é feito com eles também, mas de uma forma que a gente possa deixar eles tranquilos para conversar sobre o assunto, né? Por isso que eu falei que eu não quero que vocês cheguem agora em casa e comecem a vasculhar o corpo do filho ou alguma coisa em casa, ou esconda, às vezes, facas, esses utensílios que eles possam utilizar, porque é engraçado isso, né? Mas assim, não vai ser por decreto que o seu filho vai parar esse comportamento, não vai ser porque assim, não faça isso, porque isso causa dor, isso é perigoso, isso não se faz. Todas essas falas que às vezes na nossa angústia de pais a gente pode trazer para eles, não vai fazer com que esse comportamento pare, né? Porque se eles não acham essa ferramenta em casa, eles podem achar em qualquer lugar, né? O que nós temos que trabalhar e pensar é o que está por trás desse sofrimento. Qual é essa angústia, né? O que os nossos filhos, o que está acontecendo na vida emocional dos nossos filhos, para que ele chegue a machucar o próprio corpo intencionalmente, né? E faça isso repetidamente com essa sensação de alívio, né? Eu falo que o nosso mecanismo de defesa do nosso corpo é feito para que a gente não se machuque, para que a gente fuja da dor. E esse adolescente, esse jovem adulto está fazendo isso voluntariamente. Então, o processo de angústia e de sofrimento realmente é grande, gente. Não é assim, vou chamar a atenção e vou fazer um corte. Pensa você hoje, se você tentar se cortar ou se machucar voluntariamente, se o seu mecanismo de defesa não vai tentar fazer com que isso não aconteça, né? Se alguém vem nos machucar, logo a gente tem uma resposta de se proteger. Se isso está acontecendo na vida do seu adolescente, é porque realmente ele está num processo
de precisar, que precisa de ajuda, não é assim simples, vou me cortar para chamar a atenção, não é uma criança que às vezes se joga no chão porque está fazendo birra. Realmente é um tema que merece nosso cuidado e nossa atenção, e por isso que eu estou compartilhando com vocês hoje, porque é um tema, é um comportamento de muita atenção. Se está acontecendo, né, nós precisamos de cuidado. Então, normalmente, o que tem acontecido com esses adolescentes para pensar, né, para ter esse comportamento dessa autolesão? E eu anotei aqui algumas situações, eu vou anotar os números aqui, vou falar para vocês, compartilhar o aumento que tem tido desses casos. Tem algumas pesquisas que estão sendo feitas, teve uma pesquisa de 2014, de 2001 a 2014, longitudinal, de adolescentes de 10 a 19 anos, e teve um aumento de casos de autolesão de 68%, principalmente na faixa etária, gente, de meninas de 13 a 16 anos. As meninas, mesmo que às vezes a gente acha que os meninos eles são mais agressivos, né? Eles são mais impulsivos até para se machucarem, as meninas têm mais chances, são 25% a mais de chance de ter um comportamento de autolesão do que os meninos. Então, muita atenção com as adolescentes meninas, né? Eu tenho estudado, trabalho também na atenção básica e a gente tem visto muitos casos chegando, então para que a gente tenha essa atenção, né? E algumas observações. Também acontecem com alguns transtornos, em alguns transtornos a gente vê essa autolesão associada, principalmente depressão, transtornos alimentares, transtornos de personalidades borderline, agregam risco a ter autolesão. Abusos de substâncias também, de álcool e de drogas também aumentam esse risco. E adolescentes que estão passando por algumas situações que eu vou dizer aqui. Não quer dizer que o seu filho, porque ele se autolesionou, está acontecendo isso, mas é algo para se chamar atenção, como a gente fala, só quer chamar atenção, então preste atenção. Se ele está chamando atenção, preste atenção, porque alguma dessas coisas podem estar acontecendo, alguns fatores de risco. Eles estão passando por alguma situação de bullying, às vezes alguma situação de bullying na internet ou de bullying realmente nas escolas. Eles são muito pessimistas e inseguros, estão com habilidades limitadas para lidar com a frustração, com a adaptação, são impulsivos, estão com algum problema também de distorção de observação do corpo, corporal, né? Então eles também não querem se ver ou não gostam daquilo que eles são ou como eles são nesse momento. Instabilidade emocional também é um outro fator de risco para que possa acontecer esse comportamento de autolesão, deles próprios se machucarem, tá? A Eden colocou, geralmente, o que desencadeia isso, Maria? Então, é um sentimento, a Márcia colocou, né? É uma instabilidade, às vezes emocional muito grande, eles estão passando por um estresse muito grande, uma angústia muito grande, e quando eles fazem esse comportamento, quando eles têm esse ato, eles têm uma recompensa do cérebro. É difícil pensar nisso, mas quando tem essa recompensa, esse alívio, parece que algo maior me machucou, mas me aliviou essa dor interna, eles podem voltar a fazer essas coisas. Então, a observação se acontecer esse comportamento repetidamente, se acontece começou só no braço, mas agora passou para a coxa, passou para lugares até mais escondidos, os teóricos vão dizer que é mais preocupante, né, de poder estar começando uma depressão,
alguns outros transtornos, como eu falei para vocês, que estão associados, que são fatores de risco. Não que nesses transtornos vão acontecer isso, mas normalmente os adolescentes que têm esses transtornos se automutilam, né? Fazem essa autolesão. Um outro ponto também, eu vou colocar, tá, Denise, como que a gente pode ajudá-lo, tá? A Eden colocou, eu nem imaginava que isso existia. Acontece e acontece muito, tá? Uma outra coisa que também está acontecendo, que é um outro fenômeno que está acontecendo, mães, é essa questão da internet, né? Alguns adolescentes compartilham isso na rede, mesmo quando não tinha tanta internet, né? Dentro das escolas, mostrava para o outro esse comportamento como um discurso de que isso traz alívio, de que isso é um comportamento que ele conseguiu achar, né, assim, como um resultado para alguma tensão que ele estava vivendo naquele momento. E aí pode ser repetido por outros adolescentes nessa tentativa de também trazer esse alívio. Como acontecia talvez na nossa época, vou começar a fumar o cigarro porque o cigarro me deixa mais tranquilo. Então eu vou também beber um pouco porque o beber também me deixa mais tranquilo. E aí o mecanismo que o nosso cérebro faz de recompensa nessas situações faz com que eles voltem a acontecer. Não que eles estejam passando por uma situação de depressão ou por algum transtorno, tá? Mas é preocupante pensar que o que a gente tem que observar é que está tendo uma dor muito intensa para que esse comportamento seja pensado, né? Não é só pensado, gente, é que eles consigam fazer isso, porque a gente pode até pensar em se machucar, em se autolesionar, mas realmente executar esse ato, o seu filho está podendo estar com algum sofrimento interno muito grande, muito intenso, principalmente essas oscilações de humor ou, como eu falei, está passando por alguma situação de bullying, está acontecendo alguma coisa internamente que a gente precisa observar, tá? Já vi muito em filmes isso mesmo. E aí, Denise, fazendo a sua pergunta, a gente tá tendo hoje uma repercussão na mídia muito grande porque os casos têm aumentado muito realmente, tá? Não quer dizer, gente, que tem intenção de morte, como eu falei para vocês, não é uma ideação suicida, tá? Mas é um período da vida desse adolescente que a gente precisa ter muita atenção, porque alguma coisa internamente ele não está conseguindo partilhar, ele não está tendo um ambiente, né, não por nossa intenção somente, mas ele não está conseguindo se expressar. E aí o que nós, enquanto pais, enquanto comunidade, podemos ajudar, né? Eu notei algumas coisas aqui que a gente precisa criar um ambiente para os nossos filhos de mais tranquilidade em conversar sobre esses assuntos, em conversar sobre todos os assuntos. Porque no primeiro momento, se eles escondem de nós, porque realmente a nossa primeira reação é: nossa, filho, para de fazer isso, vou tirar tudo de casa, você vai apanhar. Eu tenho vários pais que falam isso: você vai ficar de castigo, você vai apanhar, não vai sair mais, para que você não faça mais isso. Então, o que ele está mostrando, se é uma dor interna, pode ser por algum trauma até que aconteceu, ou por alguma situação que ele não está conseguindo elaborar internamente. A única coisa que a gente não quer ouvir nessa situação, pensa nós enquanto mães aqui, quando a gente expõe uma situação de dor para alguém, a gente ouvir que a gente ter uma repreensão, né? É a última coisa que não é algo, não é um comportamento esperado para que a gente possa lidar com os nossos filhos nessa situação. Não é um comportamento que vai ajudar,
Como eu falei, os nossos adolescentes não vão parar de se cortar porque a gente proíbe ou porque a gente esconde o que eles usavam para se cortar. Eles vão achar outras formas, a gente vai mostrar para eles realmente que eles não podem contar com a gente e isso vai continuar acontecendo. Então, o que eu sempre oriento para os pais? Se essa situação aconteceu, ele precisa de uma ajuda especializada. O seu filho precisa ser encaminhado para um psicólogo e, com a orientação do psicólogo, a nossa avaliação, ele vai ser encaminhado para a psiquiatria se a gente achar necessário, se isso não parar ou se demonstrar algum outro transtorno maior nesse momento. Um outro ponto, então, como família, o que a família vai fazer? O meu filho já passa por acompanhamento, eu já tenho feito todos os cuidados. O que nós, enquanto famílias, podemos fazer? A gente pode oferecer para os nossos filhos sempre, né, um ambiente de comunicação, né, de amparo. A gente fala que a falta de amparo, às vezes emocional para os nossos filhos, esse desamparo, às vezes vai virar uma angústia e que vai poder virar alguns outros transtornos. Então, da gente poder trazer para eles, né, esse amparo. Primeiro, uma comunicação livre de censura, né? Você pode falar para mim, né? Eu não vou te bater, você não vai ficar de castigo. Você pode ter comigo, falar o que você precisa falar. E aí a gente vai ver as causas, gente. Por isso que eu falei que não adianta esconder as coisas. Porque se a gente não trabalhar o que está causando isso, e pode ser variadas coisas na vida do seu filho, desde algum trauma recente que ele possa estar vivendo, de uma frustração grande, uma desilusão, um estresse muito grande, crises de ansiedade. Então, tudo isso pode ocasionar nessa autolesão. Então, ele precisa de um ambiente que ele possa falar, e às vezes não vai ser só com você. Eu sei que enquanto mães a gente fica, mas Maria, eu sempre criei eles com uma boa comunicação, eu sempre deixei muito livre eles para falar, e isso está acontecendo. Às vezes, mãe, em algumas situações a gente vai precisar de ajuda, né? Eu falo, eu sou psicóloga e eu não vou poder atender os meus filhos quando eles precisarem dessa ajuda. A gente tenta criar um ambiente melhor possível, mas pode estar acontecendo algumas situações internas que eles não quiseram compartilhar e que eles não estão tendo habilidades para lidar. O trabalho da psicoterapia, né, nessa situação é criar habilidades, manejo para esse adolescente, lidar com os problemas, lidar com as frustrações, né, que eles sejam mais amparados de ferramentas para lidar com a ansiedade. Isso que eu trabalho em atendimento. O que causou isso, a gente vai trabalhar nas causas e em aumentar as habilidades para que esse adolescente possa lidar com essas dores de uma forma mais saudável, de não precisar machucar o próprio corpo ou qualquer outro pensamento que ele tenha como alívio. Às vezes o uso de drogas, de álcool, de drogas, de outras, ou uma tentativa de suicídio, outras situações que eles veem como resolução do problema. Eu já fiz algumas lives aqui falando sobre ideação suicida e eu sempre trabalho isso com os meus jovens, que assim, a nossa habilidade, o que tem que aumentar em nós é não termos respostas a curto prazo para algo, uma resposta definitiva para algo que é passageiro. Então, ensinar eles a lidarem com as emoções, com a frustração, comunicar essas emoções, porque não é com algo passageiro mesmo que eu falo, né? Assim, os sentimentos, essa angústia, essa oscilação de humor vai passar. Então, a gente precisa criar habilidades para que nesse período a gente mantenha o nosso humor, que a gente tenha um controle um pouco maior, que a gente tenha ferramentas para isso, para resolver esse problema, porque isso vai passar. Mas na vida do jovem, né, eu tô acabando de ler o Cérebro do Adolescente, acho que eu tô com ele aqui, ó.
É um livro muito bom para quem tem adolescente aí, gente. Eu tenho o Cérebro da Criança, né? E agora eu já tenho, né, o Cérebro do Adolescente, para que vocês possam também ler e saber um pouquinho melhor. Essa é uma fase, e se você está lembrado da sua adolescência, de muitas angústias, muitas dúvidas. E a gente às vezes se fecha para a nossa individuação mesmo, para que a gente possa criar a nossa identidade, a gente se afasta de algumas referências que a gente tinha até aquele momento para encontrar as nossas. Isso é muito natural. Mas nesse período, às vezes, pode acontecer situações externas piores, né? A gente está em tempos de pandemia que a gente não esperava. A gente pode já ter crianças que já estavam trabalhando com situações de ansiedade, com outros transtornos, e que aí chegam na adolescência com todas com essas alterações, não só de hormônio, gente, é de cérebro mesmo. O cérebro do nosso adolescente acontece várias situações ali dentro e que a gente precisa saber, conhecer um pouquinho melhor. Mas você vai saber disso deixando um caminho tranquilo para que ele possa se comunicar, estando perto dele. Também deixando o seu filho ter o tempo, o espaço para que ele possa se comunicar. E aí você pode precisar da ajuda de um especialista para te ajudar nisso, né? Nem tudo ele vai comunicar com você, mas ele vai ter um lugar. Tem às vezes grupos de adolescentes que dão muito certo o tratamento nessas situações, porque é um período da vida dele, né? Não é que ele tá pensando em morrer, gente, mas ele tá com uma angústia muito grande e esse corte tem trazido um alívio e ele tem usado esse comportamento para trazer esse alívio. Mas a gente tem que saber, a gente vai trabalhar na causa, o que tem causado isso. Às vezes estresse muito grande, né? Muitas atividades, uma cobrança muito grande também pode causar essa autolesão, porque traz esse alívio e esse adolescente vai fazendo esse comportamento repetitivo nessa situação. Várias outras situações podem estar acontecendo. A minha fala aqui isso acontece, tem acontecido com muita frequência. As meninas têm chances maiores de se autolesionarem até do que os meninos. Nós precisamos ter atenção que isso é utilizado como um alívio, apesar da contradição, um alívio interno emocional. E enquanto pais, enquanto especialistas, nós temos que ter atenção a isso. Eles não estão só chamando atenção, eles estão comunicando, né, que alguma coisa interna está acontecendo e é muita dor para pensar em machucar o próprio corpo, né? Não é bobeira, tá bom? Então, a minha fala aqui é para que você leve o seu filho para um acompanhamento, uma avaliação. Às vezes vai precisar de um acompanhamento medicamentoso junto, dependendo do que já está acontecendo, pelo menos para estabilizar o humor. Às vezes abaixar um pouco essa angústia, essa tensão, para que ele possa, né, conseguir ter atenção até na resolução desse problema. O que causou isso não quer dizer que ele fala que os adolescentes às vezes eles querem, nós, né, acho que em geral a gente quer que isso suma da nossa vida, mas aquilo que aconteceu eu queria que não tivesse acontecido, mas já aconteceu. Então, como que a gente vai trabalhar até a resiliência desse adolescente, né? Como fazer com que essas habilidades que são necessárias para que ele faça esse enfrentamento aconteça. E não é sumindo com isso, não é apagando, não é escondendo, tá bom, gente? Porque às vezes eles estão escondendo da gente e a gente também finge que não aconteceu, que a gente não tá vendo aquilo e que isso não é com a gente, não é com a nossa família, né? Se tá acontecendo, nós precisamos ter atenção a isso, mesmo que não é esperado. A gente não esperava que isso fosse acontecer com os nossos filhos, né? Nós precisamos ter atenção, ter uma intervenção. E a prevenção é sempre que a gente esteja bem próximo dos nossos filhos, né? Principalmente, eu sempre falo para os pais, se aproxime dele, principalmente na infância, porque na adolescência vão acontecer várias coisas,
mas ele vai ainda saber que você é um ponto seguro, tá? E o que ele não conseguir conversar com você, ele vai ter também adultos confiáveis perto dele para poder ajudar. Ensine os seus filhos a terem esses adultos confiáveis, né? Eu ensino meus filhos a não terem segredos, né? Eu falo surpresa sim, segredo não. Então, esses adultos confiáveis são pessoas que não são pessoas que vão guardar segredo, mas são pessoas que ele possa falar sobre, ele possa se amparar, que ele possa contar as coisas e que não vá contar para você, tá bom? Mas que ele tenha uma segurança, que ele vai ser amparado de uma forma saudável, né? Que a gente tenha adultos de confiança perto também para nos ajudar, uma tia, uma avó, amigos que participam da vida dos nossos adolescentes, participe da vida dos seus adolescentes também, fazendo coisas que adolescentes gostam, né? Não só querendo fazer agora com adolescente o que a gente deixou de fazer com os nossos filhos quando criança, porque eles não vão mais querer fazer coisas de crianças. Aproxime dos relacionamentos, de temas que são frequentes da vida deles, né? Temas que às vezes a gente tem dificuldade de falar porque não conversaram com a gente, e tá tudo bem, mas que você introduza essa conversa, e não porque você quer bisbilhotar, ou porque você... Eu trabalho com as mães, eles falam assim, mas Maria, agora eu queria que meu filho mostrasse todo o celular para mim. Eu sempre falo assim, eu acho adequado a gente poder ter acesso ao celular dos nossos filhos, sim, né? Eles não terem só uma senha que é só deles, mas bisbilhotar, algumas situações você não vai ter a confiança do seu filho para poder falar, principalmente se você utilizar dessas situações, né? Que você seja um ponto de amparo quando ele tiver necessidade de falar, você está ali. Se você observou algum comportamento diferente, você está ali. Ele se isolou, começou a colocar roupa muito longa, tá super calor, ele tá todo fechado. Você vai ter um tempo para conversar com ele e não só falar para ele o que ele precisa fazer, tá bom? O que nós precisamos fazer sim é convidar eles a procurar ajuda, e nós também procurarmos ajuda nesse momento, porque eu sei que enquanto pais a gente tem um pensamento de culpa. Eles também, tá? Depois desses cortes, às vezes eles se escondem até por isso, mas a gente tem culpa, né? O que eu fiz de errado, né? O que aconteceu na vida dos meus filhos para que agora esteja acontecendo isso? Não é culpa, é nossa responsabilidade agora de pensar o que a gente vai fazer daqui para frente, com a ajuda também de um especialista para te orientar, tá bom? A Eden colocou, ideal você aparelhar o seu celular com o do seu filho, isso, para as crianças pequenas você consegue saber o que ele está baixando, né? E você ter... E se você vai trabalhando com isso desde criança, você já vai ter uma segurança maior quando chega na adolescência. E é claro que na adolescência eles também precisam do espaço para que eles tenham autonomia, para que eles também possam ter o poder de decisão e escolha de algumas situações na vida deles, mas a gente vai saber que essas escolhas são positivas, são saudáveis, porque a gente já fez o caminho com eles até aqui, tá bom? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês quiserem me perguntar mais alguma coisa, eu tô aqui disponível, tá? Vocês podem compartilhar essa live com outros pais e vai ter coisas específicas, né, de cada família sobre esse tema. O importante é a gente saber que isso acontece, tem aumentado esses casos e que a gente precisa dar uma atenção de uma forma acolhedora com os nossos adolescentes, para que realmente a gente trabalhe no que está causando essa autolesão e que isso pare, e que não vá prolongando por muito tempo e possa chegar realmente a um comportamento suicida lá para frente, tá bom? Então, essa é a minha comunicação com vocês hoje, tá bom? Esse conteúdo, eu peço mesmo que vocês compartilhem com outros pais, com outras famílias, que possa ser preventivo para que essas dores, essas angústias, esses medos dos nossos adolescentes, eles consigam passar por isso
de uma forma mais saudável, tá? E eu vou começar a trazer alguns conteúdos a mais sobre adolescência também, que os pais têm me pedindo, tá? Tem uma pergunta aqui pra mim, ou não? Deixa eu ver. Não, acho que é isso mesmo, tá, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Tenham um bom descanso aí. A gente se vê quarta-feira. Então, na live de quarta-feira, às 9h30 da noite, eu estou só para tirar dúvida. Se você já quiser me mandar dúvida, eu não preciso identificar, mas eu compartilho a resposta com todas as famílias, porque pode ajudar outras pessoas também, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Boa segunda-feira para vocês.